depois de todos esses anos que a gente ficou fora, a gente tá de volta. Só que agora com um cronograma novo. Conta aí pra eles, Zezinho. Segunda-feira, Direito Constitucional. Na terça-feira, Sociologia Jurídica. Na quarta-feira, Direito Civil. Na quinta-feira, Introdução do Direito. E na sexta-feira, Argumentação Jurídica. E adivinhe só, hoje é que dia? Segunda-feira. Então, vamos começar. Mosquitinho do caralho. Vamos começar agora Constitucional. Onde é que nós paramos na última vez? Foi nos elementos, não foi? Foi isso daí mesmo? Vamos ver se você se lembra qual foi a última aula. Você falou sobre Fernand Lassalle, Carl Schmitt e Hans Kelsen e as suas concepções de Constituição. Foi isso que aconteceu na última aula. E hoje vai ter o quê? Hoje nós iremos para classificações. Roda a vinheta aí. Quanto ao conteúdo, ela pode ser material ou formal. Material é aquela que tem forma e a formal seria... Não, seria o inverso, não. Eu acho que é isso daí. Então, o material seria o objeto e a forma seria algo parecido com forma, formento, coisa desse tipo. Nada a ver isso daí, pô. Nada a ver esse negócio de forma que você falou aí. Vamos lá. Vamos começar pela material. Tem dois sentidos. O sentido amplo e o sentido estrito. O amplo, ela fala sobre as formas de governo e o regime adotado. E no estrito, significa que são regras costumeiras. Então é baseado mais em regras costumeiras e esse tipo de coisa e tal. Seria como se fosse uma carta, pode ser escrita ou não pode ser, ou pode ser escrita, mas o que vale mesmo é o costume, esse tipo de coisa. A formal, ela é um pouco, ou pouco não, é muito diferente. Tudo se transforma, na verdade é reduzido à forma escrita e é pactuado solenemente pelo poder constituinte, e para alterar isso daí é foda. Ele até dentro da Constituição pode ter alteração sim, mas só que é por meio de reformas ou coisa desse tipo. Então já tem uma diferença muito grande. Nós iremos falar mais um pouquinho sobre o poder constituinte e poder reformador mais para frente, que seria o poder derivado. Por enquanto vamos só ter essa de quanto a forma. Ela pode ser escrita ou não escrita. Escrita quando ela é bem codificada e ela contém todos os princípios básicos para o funcionamento do Estado. Tudo dentro reduzido à escrita. Então essa é escrita. Não escrita, basicamente é o contrário. Quanto à forma de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Como o próprio nome diz, dogma. Dogma, algo que não pode ser quebrado, seria um princípio fundamental. Dogmáticas são aquelas que têm os princípios fundamentais, toda a teoria política determinada naquele tempo. Isso é dogmáticas. A outra forma histórica é um processo bem lento, que vai se construindo através do tempo, com os costumes e toda aquela geração toda, indo de pouquinho em pouquinho até chegar no que é hoje. Isso são as históricas. No caso, eu acho que nem papel tem, que não é escrita, seria mais jurisprudência o negócio. Vocês chegaram a ver o que é jurisprudência? Na introdução do direito a gente vai ver isso daí. Sempre nas quintas-feiras. São baseadas em tradições também, muitas vezes. Quanto à origem, elas podem ser tanto democráticas quanto outorgadas. As democráticas são aquelas que vieram dos representantes do povo. Outorgadas são aquelas que não tiveram participação nenhuma do povo, foram colocadas de goela abaixo. Por último, enquanto a estabilidade, elas podem ser rígidas, semi-rígidas
e flexíveis. As rígidas são aquelas que têm um processo muito mais elaborado para você poder alterar ela. Precisa de um quórum especial, isso também a gente vai ver mais para frente. Essas são as normas rígidas. Isso é um fato muito importante, até porque não tem como uma norma rígida ela ficar parada através do tempo. Não tem como, a não ser as pétreas. As pétreas a gente também vai ver mais para frente. A flexível é aquela que pode ser facilmente modificada pelo legislador. A semi-rígida é aquela que tem metade rígida e metade flexível dentro da mesma norma. Quanto ao objeto, as constituições elas têm por objetivo maior a organização e a estrutura do Estado, estabelecer direitos, deveres e garantias, estabelecer o regime político também, e também ter o princípio sociológico, cultural, e também fazer regras entre o direito, diminuir ou estabelecer regimentos. Fora isso, também ter um controle financeiro e tributário. Isso daí tudo é objeto da Constituição. Os elementos da Constituição. Bom, vamos por partes agora. Existem os elementos orgânicos, os elementos que organizam o Estado e todas as suas funções e todos os aspectos de organização que o Estado deve ter, tá dentro desses elementos orgânicos. Os elementos limitativos são os direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, entre outros e outros. Essa é a básica dos elementos limitativos. Os elementos socio-ideológicos estão dentro da ordem social e dentro dos direitos sociais. Seria basicamente a ideia que não pode o Estado sair de dentro do Estado social. Os dois têm que se correlacionarem. Os elementos de estabilidade tem vários. A intervenção nos Estados, processos de emenda constitucional, proclamar o estado de sítio ou estado de defesa. Tudo isso daí são formas de... como é que eu posso falar? Seria a solução de conflitos que poderia ter dentro da Constituição. E por último, as normas de aplicabilidade. Esses são os últimos elementos, que são aquelas que podem ser aplicáveis de imediato, como por exemplo os princípios fundamentais da Constituição. Esses devem ser imediatos. Então por hoje é só. Na próxima aula começaremos a supremacia constitucional e vamos entrar um pouquinho na questão de ação e de inconstitucionalidade. Vamos ver um pouquinho sobre isso daí, que agora vai ser uma grande reta, vão ser 2 capítulos, 2 segundas-feiras sobre ação de inconstitucionalidade. Esse tempo todinho que você ficou fora, você tá massa. Vamos ver quando for para aplicar as respostas se você vai estar com isso na ponta da língua. E por hoje é só, gente. Até a próxima segunda-feira com o Constitucional. Amanhã é dia de Sociologia Jurídica. Até mais. Falou aí, gente.